E aqui trouxe para vocês algumas evidências, né, a respeito dessas análises. Esse estudo mesmo, ele é de 2017. É um estudo que traz evidências da movimentação do levantador do lábio superior da asa do nariz, influenciando diretamente na formação do sulco nasolabial e de rugas na região orbicular dos olhos, como eu falei anteriormente, nessa região da pálpebra inferior. E além disso, esse artigo, ele apresenta também a descoberta de uma nova estrutura anatômica, que eles chamam de músculo levantador do malar. A gente já viu bastante evidências de que ao realizar o movimento, né, de sorriso, a gente tem ali a atividade do músculo zigomático e elevação dos coxins de gordura que estão presentes nessa região malar, na região de pré-maxila. Mas esse estudo, ele traz também essa evidência, eles fizeram dissecações em várias peças, e todas essas peças, se não me engano, foram mais de 60 peças que eles fizeram a dissecação nesse estudo, e todas elas apresentaram essa estrutura anatômica, que é um músculo que eles chamaram de levantador do malar. Então, é um estudo que vale bastante a pena ler ele completo. Ele tem bastante evidência legal para a gente trazer, tanto para a parte de aplicação de toxina, quanto para a parte de preenchimento, para a parte de fios, de PDO, de tração, porque tudo isso é interessante a gente explicar para o paciente, né? Sempre que a gente tem esses respaldos científicos, é bom a gente se atualizar, a gente levar isso para o paciente, porque traz uma maior confiança para a gente trabalhar com os procedimentos. Aqui um outro estudo de 2022. Esse estudo, ele é uma revisão de literatura que avaliou, em média, ali, 16 artigos sobre a aplicação de toxina botulínica na região nasal. E eles trouxeram uma abordagem mais segura da aplicação, de acordo com as características anatômicas da região, que são esses pontos de aplicação que eu mostrei para vocês. O estudo, ele ressalta, inclusive, algumas vezes durante o estudo, eles ressaltam essa questão do risco de comprometimento do sorriso do paciente. Então, é muito importante a gente avaliar esse paciente como um todo. Às vezes, na hora que a gente está avaliando o paciente para aplicação de toxina, a gente está muito preocupado em identificar onde que tem ruga. Ah, eu tenho movimentação aqui na região orbicular dos olhos, eu tenho uma glabela muito forte, eu tenho ali essa formação das ruguinhas de coelho. Meu paciente, ele tá com o cantinho do lábio mais triste, mas, gente, não vamos esquecer de observar esse paciente como um todo. Eu preciso observar o que que a contração muscular do meu paciente influencia na exposição do sorriso, o que que ela influencia no levantamento, no arqueamento de sobrancelha do meu paciente, porque às vezes a gente aplica toxina numa paciente que tem rugas no frontal, e essa paciente ela volta com a queixa de um peso nessa região que está prejudicando ela a passar um rímel, que está com a dificuldade ali de abertura no olhar, e não é que teve uma intercorrência, mas por causa de uma característica muscular dessa paciente, houve o comprometimento dessa função muscular. Então, é muito importante a gente avaliar que o paciente, a musculatura dele, ela não está ali só de forma estética, ela está ali porque ela exerce também uma função. Então, a gente nunca pode comprometer a função desse músculo em prol da estética.
eu preciso realmente avaliar. E aí, Yasmin, mas eu não sou dentista, eu não sei avaliar essa questão, da exposição dos dentes. Gente, pede o paciente para sorrir, faz foto disso, faz vídeo, observa, analisa junto com ele isso, porque você pode não ser dentista, você pode não saber os tratamentos que ele precisa a respeito dessa exposição dental. Talvez realmente essa exposição ela está comprometida não só por uma questão de musculatura, mas por uma perda de dimensão vertical, esse paciente, às vezes, ele precisa passar por um tratamento dentário para melhorar esse aspecto, e você não faz esse tratamento, mas você precisa analisar junto com ele e ver que aquilo ali não está harmônico. Orienta o seu paciente. O paciente chega queixando de uma região, observa junto com ele, mostra para ele, olha, se eu melhorar isso daqui que você está me queixando, eu vou prejudicar em outra região. Então, faz esse balanceamento, porque uma vez que o paciente ele volta com um sorriso comprometido, isso é muito desagradável. É assim, acho que é uma das queixas que deixa o paciente mais insatisfeito com o resultado é a questão do sorriso, porque querendo ou não, o nosso sorriso ele está ali no centro da nossa face. A pessoa ela tem um certo apego com isso e a gente precisa ter muito cuidado na aplicação na região nasal para não comprometer o sorriso. Mesmo quando eu estou fazendo essa aplicação de forma correta, eu preciso ter cuidado para não pesar essa região. Então, em pacientes que têm uma pouca exposição de sorriso, os dentes mais curtos, essa região do lábio superior mais longa, eu evitaria. Tomem cuidado para não comprometer o sorriso do paciente com uma aplicação de toxina, porque apesar da toxina ter uma durabilidade pequena, né? Os pacientes queixam muito, porque a minha toxina dura 3, 4 meses. É realmente a durabilidade dela. Só que quando isso traz um efeito satisfatório, um resultado insatisfatório, esses 4 meses vão parecer uma eternidade para ele. Então, é sempre importante a gente avaliar isso antes de realizar a aplicação. E aqui, dentro ainda das evidências, o estudo mais recente que nós temos, esse artigo ele foi divulgado em janeiro desse ano. Foi um artigo assim que eu sinceramente fiquei apaixonada. Foi o que foi realmente assim a minha motivação para mudar a minha abordagem de aplicação na região nasal. E foi um artigo que foi escrito por brasileiros, então eu achei isso fantástico. E ele traz uma teoria que seria a teoria das engrenagens, aonde eles sugerem que os músculos faciais trabalham juntos como um sistema interligado, como se fosse um sistema de engrenagem mesmo. Então, por exemplo, o músculo frontal, ele vai elevar as sobrancelhas, que vai ativar outros músculos, que vão trazendo, um músculo vai puxando o outro ali para equilibrar as forças. Então, na região nasal, vários músculos, como o compressor menor e o dilatador anterior da narina, são ativados simultaneamente. Lá atrás eu até falei sobre isso, que eles dependem de outros músculos para exercerem ali a sua função. Então, compreender esse conceito traz uma outra análise, uma outra visão no tratamento com a toxina na região nasal. E aí eu trouxe alguns casos clínicos que esse artigo mostrou. É um artigo muito interessante, vale muito a pena ler ele na íntegra, mas eu trouxe aqui alguns casos que eles mostram a aplicação, o antes e depois do paciente, onde realmente
trouxe uma melhora para o rosto, trouxe uma expressão mais harmônica, na aplicação da toxina na região nasal. Nesse caso aqui, por exemplo, em todos os casos, tá, que o artigo traz, eles mostram casos de toxina full face. Então, é região de terço superior, região de terço inferior e a região do terço médio, que seria principalmente a região nasal. Então, foi feita a aplicação nessa paciente. Esse resultado foi avaliado 20 dias depois, e o que a gente consegue observar quando essa paciente sorri é principalmente a exposição dental, que no caso dela melhorou essa exposição, justamente porque trouxe a pontinha do nariz mais elevada. Então, eles fizeram a aplicação no depressor do septo e conseguiram uma melhor exposição do sorriso. Por isso que é muito importante a gente avaliar o paciente de forma individual. Não é que todo paciente vai pesar essa região. É muito importante a gente pedir o paciente para sorrir. Pede o paciente para sorrir, vê como que é essa movimentação, vê o quanto está comprometendo ali a região de exposição dental, porque cada paciente vai reagir de um jeito. E quando a gente está trabalhando nessas regiões, ter realmente esse cuidado de trabalhar com poucas unidades de toxina, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas é uma unidade, não vai fazer diferença. Faz diferença, porque é um músculo pequeno. Então, é melhor a gente trabalhar com uma quantidade menor nessas regiões e avaliar esse resultado no retorno, do que a gente já vir ali com 2 unidades e depois eu ter um resultado que não é satisfatório para o paciente, ele vai ter que conviver com isso durante muito mais tempo e vai ter uma durabilidade maior, porque a dose ela está ali ligada com o tempo de duração também da toxina, como resultado. A gente viu também aqui nesse antes e depois a melhora dessa região abaixo dos olhos. Olha como que os olhos da paciente parece que estão mais abertos quando ela sorri. Aqui uma outra paciente que também teve melhora. Aqui nessa paciente, inclusive, foi feita uma aplicação com o intuito de melhorar essa região do sorriso, mas a gente consegue observar, uma observação assim, muito minuciosa. Mas no caso dessa paciente, a gente observa que reduziu um pouco a exposição dental. Teve melhora na região abaixo dos olhos, a pontinha do nariz ela tá mais elevada, mas teve comprometimento do sorriso. Uma coisa mínima, mas teve. Quando a gente observa um antes e depois, a gente consegue notar que teve uma diferença sim. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante nesse caso, quando a gente vê a paciente em repouso, é a simetria do lábio, como que melhorou só com a aplicação da toxina botulínica. Então, eu achei que foi muito satisfatório nesse caso, porque mesmo que tenha diminuído um pouquinho a exposição dental dela, ela ganhou em questão de simetria. Aqui nesse caso, a gente consegue observar tanto uma melhora em repouso, o olhar do paciente mais simétrico, quanto a exposição do lábio superior. Quando teve aqui, ó, o bloqueio dessa região do levantador da asa do nariz, olha como que o lábio dele, ele ficou mais exposto, porque não puxou tanto a musculatura dessa região. Então, a gente consegue observar que reduziu um pouquinho a exposição dental, mas ele ganhou exposição de lábio superior. Então, foi um resultado também bastante satisfatório. E essa região aqui dos olhos também a gente observa que reduziu a contração nessa região da pálpebra inferior. Quando a gente fala de resultados assim com a toxina, são resultados bem sutis. Não é como um resultado de terço superior da face, onde a gente vê o paciente ali com
uma cauda da sobrancelha bem caída e no retorno ele tá com aquele olhar bem arqueado, bem aberto, bem ressaltado. São diferenças sutis, mas que diferenças somadas, elas trazem um efeito visual para o rosto do paciente mais harmônico. E isso, quando a gente está pensando na toxina botulínica como prevenção ao envelhecimento, isso é ótimo, porque a gente está realmente trazendo prevenção ali na região de pálpebra inferior, que é uma região que tem muita queixa, na região de bigode chinês, que é outra região que tem muita queixa também. E aí, em relação a esses estudos, né, de acordo com eles, o que eu pude fazer de consideração final aqui para vocês? Que excluir o tratamento da musculatura nasal pode causar, sim, um desequilíbrio das forças, que sobrecarrega a musculatura, resultando em uma compensação. Como eu falei para vocês anteriormente, que eu não realizava a aplicação nessa região nasal por achar o resultado muito pobre e porque acho muito doloroso para o paciente. Então, eu sempre pensava, gente, não dá um resultado muito legal e ainda por cima o paciente queixa muito da dor. E o que eu via como resultado era realmente uma compensação de força. Eu via que esse paciente voltava com uma certa contração nessa região abaixo dos olhos, às vezes piorava um pouco, um paciente que nem tinha tanta contração nessa região nasal, voltava com esse músculo mais forte. Então, a musculatura, ela deve sim ser trabalhada levando em consideração essa questão do levantamento do lábio superior. Então, aqui, como eu falei, é preciso ter cuidado ao realizar essa aplicação da toxina botulínica no músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, principalmente em pacientes com pouca exposição dental, porque o comprometimento do sorriso ele vai superar o benefício da redução da formação do suco nasolabial e proporcionar esse bloqueio ali da atividade muscular que vai ser muito mais maléfico para o paciente do que esse benefício que ele está ganhando ali com a toxina botulínica. Eu gosto sempre de deixar uma frase aqui para vocês no final. Então, eu deixei aqui a frase que o trabalho duro, ele bate o talento quando o talento não trabalha duro. O que que acontece? A gente, enquanto profissional, acredito que muitos de vocês que estão aqui na aula hoje já fazem a aplicação da toxina botulínica, até por ter sido pedido esse tema, né, que é uma aplicação já considerada assim mais avançada. É, o que que a gente não pode fazer? A gente não pode se acomodar. Não é porque eu faço o meu trabalho muito bem feito que eu não preciso evoluir, que eu não preciso continuar estudando para entregar o melhor. A gente vê exatamente o que eu trouxe aí para vocês. Tem artigo desse ano, tem artigo de 2 anos atrás. Então, se a gente se acomoda, se a gente pensar, o que eu faço hoje já está ótimo, eu já entrego um resultado muito bom para o meu paciente. Amanhã vem uma técnica nova, depois de amanhã vem outra, e assim vai. E quando a gente vê, a gente está completamente desatualizado. Todas essas técnicas mais atualizadas a gente ensina no nosso curso presencial lá no Instituto. A gente está sempre atualizando em cima de artigos novos, em cima desses estudos mais avançados, desses estudos mais atualizados. A Lívia esteve ano passado no INCAS, esteve esse ano no INCAS. Ela trouxe muita coisa nova que a gente já levou para o curso e outras coisas a gente está trabalhando, finalizando estudos, finalizando testes para trazer em um curso de atualização para quem já trabalha com a toxina botulínica. Então, em breve, nós vamos ter, além do nosso curso presencial, lá no Instituto, que aborda todas as técnicas
mais avançadas, nós vamos ter também um curso de atualização para os profissionais que já trabalham com a toxina. E é isso. Hoje a nossa aula foi sobre a toxina na região nasal. Se vocês quiserem, eu posso trazer outros workshops com aplicação em outras regiões que são consideradas mais complexas.